Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é Elaine do Ateliê Penélope. Primeiramente eu gostaria de agradecer aos meus seguidores, ao pessoal que tem se inscrito no meu canal e tem acompanhado os meus vídeos, divulgando, compartilhando, passando para as amigas. Graças a Deus, aos pouquinhos a gente vai crescendo. Quero pedir para vocês que se inscrevam novamente, compartilhem com os colegas. Na videoaula de hoje a gente vai fazer uma capa para caderneta de vacinação. É bem simples, para quem já viu a minha videoaula da capa de caderno, é mais ou menos o mesmo estilo. A diferença é que na capa de caderneta de vacinação, a gente vai fazer o acabamento com viés. Até também no decorrer do vídeo eu vou dar umas dicas de como trabalhar com viés. Eu também tinha muita dificuldade no começo. Agora a gente já consegue trabalhar com mais facilidade, tá? Eu vou passar para vocês agora o material que a gente vai precisar para poder fazer essa capa. Para quem já conhece meu trabalho, sabe que eu gosto de trabalhar com composite de tecidos, geralmente no tecido principal. Então eu uso duas medidas que depois que a gente montar, a gente tem que colocar no tamanho da medida principal, tá? Então, para começar, as medidas para a manta R1, a gente vai usar o tamanho de 34 por 24. Pode ser R1 ou R2, tá? Vai do que vocês preferirem trabalhar. Tecido de forro, também 34 por 24. Para o tecido principal, como eu gosto de trabalhar estampa com poá ou estampa com tecido liso, eu fiz dois cortes de tecido de 34 por 15, que eu vou costurar os dois juntos, tá? Para montar o composê da nossa capa, tá? Então, mais ou menos assim, que depois a gente vai passar a costura, eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Vamos precisar também de dois cortes de tecido de 25 por 25, dobrados ao meio, para fazer a aba da nossa caderneta. Então, são dois cortes, um para de lado direito e outro para o lado esquerdo. Eu coloco também um bolsinho em uma dessas abas com essa telinha, que eu também vou cortar no tamanho de 25 centímetros por uns 10, 15 centímetros, depende do tamanho que ficar a sua aba. Ela dá aproximadamente 15 por 10 centímetros mais ou menos, tá? E um pedaço menor, de aproximadamente 10 por 10, que é para poder fazer a aba que vai fechar a nossa capa de caderneta depois, tá? Vamos precisar também de aproximadamente um metro e meio de viés para poder fazer o acabamento do bolsinho interno e o acabamento ao redor de toda a capa. Eu uso também esses clipes de papel, olha, vários, para poder a gente prender o viés antes de costurar, tá? Então, para quem quiser usar ou quiser trabalhar com alfinete, também serve. Mas isso aqui é uma dica que eu vou dar na hora do vídeo, para vocês verem que não é difícil. Fica bem mais fácil trabalhar com viés quando a gente usa um prendedor desse tipo. Para começar, a gente vai unir as duas partes para poder a gente montar o nosso tecido principal, tá? Eu vou passar uma costurinha reta aqui, juntando os dois tecidos. E depois que a gente fizer essa costura, gente, a gente vai acertar a medida no nosso pano de acordo com as medidas da capa de caderneta. Que no caso ali, as medidas que eu passei são de 34 por 24. Medida essa também que a gente vai acertando no decorrer da evolução do trabalho. Por quê? Às vezes dá uma sobrinha, depende do tamanho da capa de caderneta, tá? Aqui em Minas Gerais, a capa de caderneta ela já tem um tamanho padrão. Daqui a pouco eu passo as medidas para vocês. Então tá aqui, ó. Já costurei as duas partes, ó. Montei. Porque agora eu vou colocar elas na minha manta, fazer um trabalho ou um quilt livre ou um quilt reto para poder dar um detalhe. E no caso, essa minha caderneta ainda vai com uma personalizada, ainda vou fazer um bordado aqui nela. Eu vou montar ali na manta e já volto a mostrar pra vocês. Então vamos lá? Ó, já coloquei aqui junto na manta, tá? Nesse caso eu vou trabalhar um quilt reto nessa peça, tá? Na minha máquina veio
não lembro nem se veio na minha máquina, se eu comprei esse pezinho à parte, sabe? Mas ele veio, a gente pode encaixa ele no pé da máquina de costura e a gente não precisa riscar o nosso trabalho para poder fazer o quilt reto, porque ele já dá a medida certinha pra gente poder trabalhar. Aí, como eu falei, com esse pezinho, ó, eu já encaixei ele aqui na máquina, tá? Eu vou passar um ponto central. E a partir dessa minha linha central, eu vou tomar a distância para os próximos. Então eu achei muito prático esse pezinho. Ele veio na minha máquina. Ó, fiz a primeira costura reta, demarquei o meu ponto principal. Agora, a partir dela, eu vou posicionar essa garrinha que veio aqui, ó, onde eu já determino qual é a medida que eu quero. Então, todos os meus traçados do quilt reto vão ficar com o mesmo tamanho, ó, porque ele acompanha. Tô dando pra vocês verem direitinho, ó. Vou tirar aqui da máquina pra vocês darem uma olhada como é que fica no caso primeiro. E eu vou fazer isso em todo o tecido. Olha como é que ficou. Ó, tá vendo? Ele tá do mesmo tamanho. Agora eu vou fazer todos os outros pedacinhos, tá? Pra poder demarcar. Já volto e mostro pra vocês como ficou. Tá aqui, ó. Já passei uma diagonal, tá vendo como ficou todos do mesmo tamanho? Então é com aquele pezinho que eu trabalho. Olha, agora eu vou fazer a diagonal para os outros lados. Então, gente, olha, já terminei de passar, ó, já fiz o meu quilt reto em toda a peça, tá? Agora a gente vai preparar a aba interna da nossa capa para caderneta, tá? Enquanto isso, enquanto a gente faz a aba, eu vou colocar ali na bordadeira para poder estar bordando, né? O nominho da Helena que vai ficar aqui. E enquanto isso a gente vai trabalhando a parte interna da capa de caderneta. Então, pessoal, vou deixar então aqui a nossa capa aqui no cantinho. Vamos agora então para o detalhe, o acabamento das abas internas da nossa capa de caderneta, tá? Então, o pedacinho de pano que a gente cortou de 25 por 25, a gente vai dobrar ele ao meio, passar uma costurinha. Só um acabamentozinho aqui nessa ponta, mas é para prender os dois lados, tá? Pode fazer isso nas duas peças. Tá aqui então, ó, já passei a costurinha aqui, tá? Agora a gente vai trabalhar os bolsinhos que vão acompanhar um dos lados da aba, tá, gente? É de um lado só que a gente coloca. Então, a gente vai pegar a telinha, tá? Na medida maior, que é de 25 centímetros, a gente vai dobrar o viés ao meio. Eu costumo trabalhar com viés passando a costura de uma vez só. Tem gente que costura de um lado, vira e costura do outro. Eu costumo trabalhar passando o viés de um lado só. Então, eu vou dobrar ao meio o meu viés, marcando certinho. Vou pegar a minha telinha, pegar o lado dela que estiver mais retinho e vou prender o viés em toda a extensão. E para prender esse viés, eu uso os meus clipezinhos de papel. Coloco um aqui, outro um pouco mais para baixo e mais um aqui para poder ficar bem firme para eu passar a minha costura, tá? Peguei a medida, o tamanho que eu vou usar, corto o excesso do viés que a gente vai usar depois, né? E vou passar isso aqui na máquina prendendo o viés, tá? Vamos lá, rapidinho. A máquina já tá aqui no ponto, então é rápido. Não se inscreva, gente. Deixe seu like aí na descrição do vídeo. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, pode colocar aí que eu respondo pra vocês, tá? Aqui, ó, pronto. O viés tá preso. Agora, eu vou pegar o lado da minha aba. Um é pro lado direito, o outro pro lado esquerdo. No lado esquerdo da minha aba, que é o lado onde eu abro ela, eu vou pegar essa telinha
Vou deixar um espacinho de mais ou menos uns 2 dedos, ó. Olha aqui. Aqui por dentro é a aba onde eu vou encaixar a capa da minha caderneta. E aqui, ó, eu vou fazer 2 bolsinhos para guardar um cartão de plano de saúde, guardar um cartão do SUS, algum documentozinho que a pessoa precisa colocar, tá? E isso aqui eu vou marcar o meio e vou passar uma costurinha no meio certinho, prendendo as 2 peças, tá? Então centraliza certinho e passa uma costurinha bem no meio. Acha o meio certinho. Dá um retrocesso aqui em cima na ponta, tá? Para não correr o risco de soltar com o tempo. Tá? Prontinho. Já tá preso. Aqui, ó. Ó, prendi. Então agora eu tenho a aba da minha caderneta e já 2 bolsinhos. Quem quiser passar uma costurinha de segurança, pode passar um zigue-zague aqui, ó, na volta toda, prendendo a telinha no tecidinho, na telinha, tá? Passa um zigue-zague na volta toda, mas é para ficar mais firme na hora de você montar a sua capa. Eu vou fazer isso aqui e já volto para mostrar como ficou. Tá aqui, ó. Então a aba do lado direito, a aba do lado esquerdo da nossa capa de caderneta. Agora a gente vai fazer o fechinho dela, tá? Normalmente eu faço e eu regulo o tamanho na hora de fechar a minha caderneta, tá, gente? Então esse desenho tem um passarinho aqui, ó. Eu vou deixar ele mais destacado. O que a gente vai fazer? Com um pedacinho de R1, um retalho mesmo de R1, um pedacinho de R1, um retalhozinho, eu vou dobrar o meu tecidinho do avesso. Vou posicionar a minha manta, tá? E vou passar a costurinha. Pode ser ou no tecido estampadinho ou no tecido liso, tá? Se vocês acharem melhor. E vou agora passar uma costurinha, fazendo a abinha que vai fechar a nossa capa de caderneta. Aí, ó, passei a costurinha. Gosto de fazer o acabamento arredondado aqui. Agora é só a gente desvirar e passar um pesponto para poder acertar. E já tá pronta a nossa abinha para fechar a máquina, tá? Desvirei. Cuidado para não rasgar na hora de fazer isso aqui, ó. Isso, pronto. Já desvirei tudo. Agora eu vou passar o pesponto para dar um acabamento, para o acabamento ficar melhorzinho, mais bonitinho. Aí, ó. Aqui, ó. Prontinha a minha aba, tá? Vou reservar ela no cantinho. Agora a gente vai começar com a montagem da nossa capa de caderneta. E tá quase pronto. Então, pessoal, vamos lá agora pra montagem da nossa capa de caderneta, ó. Tá pronto já o bordado, tá? Já personalizei. Capa de caderneta da Helena, tá? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a parte principal, o forro, que já tá cortado no tamanho 25 por 34. Quem quiser passar, dar uma passadinha com ferro, porque como a manta é R1, ela tem uma colinha, né, que firma o tecido. Então vocês vão colocar tecido principal para baixo, o forro em cima da manta R1,
A aba do lado direito, onde não vai ter bolsinho, porque é a parte de trás da caderneta. A abinha do lado esquerdo, onde tem o bolsinho, do lado esquerdo da nossa capa. Vou mostrar aqui para vocês. Coloca tudo em posição e vai passar aqui, ó, parte da frente da caderneta, parte interna da caderneta, tá? Então tá aqui o lado direito, que é a parte que fica atrás da capa de caderneta, e a parte da frente, onde tem o bolsinho e porta-documentos. Vamos prender tudo certinho na medida que não tenha sobra, ó. Tá vendo? Tá aqui. Agora eu vou passar uma costura de zigue-zague na volta toda, tá? Prendendo as nossas partes, para depois eu colocar o fecho e o viés para dar o acabamento, tá? Eu vou passar na máquina aqui o zigue-zague prendendo toda a peça e já volto a mostrar para vocês. Prontinho, pessoal, ó. Já passei o zigue-zague toda a volta. A nossa capa está praticamente pronta, tá? Agora eu vou dar um acabamento em viés em toda a volta e já posicionar a abinha para fechar aqui, ó, tá? Então eu já vejo o lugar onde vai ficar o meu fechamento, já marco o lugar, tá? Na parte de trás da minha caderneta eu já prendo ela com um alfinete, para na hora que eu passar o viés já ficar preso certinho, tá? Aqui dá para perceber que ele tá com uma sobrinha, então eu vou acertar na hora que eu posicionar na minha peça, tá? Então aqui eu já posso cortar o excesso. Achei o meio da minha peça, vou prender, ó, achei o meio, vou prender bem na beiradinha. Se quiser pode até passar um zigue-zague também, já, tá? Pra reforçar, para não ter perigo de sair, porque essa é a abinha que abre e fecha a sua caderneta. Aqui, ó. Prendi. Vou posicionar agora o lugar onde ela vai fechar, ó. Fica mais ou menos aqui, ó, tá? Agora eu vou só passar. Vou prender o viés. O que eu dei a dica, eu falei pra vocês do viés. Primeira dica do viés é dobrar ao meio a minha peça. Então eu vou usar mais ou menos 1 metro agora para dar a volta completa na minha peça. Então um pouco menos de 1 metro, tá? Vou dobrar toda a peça. Vou achar a parte de trás da minha capa para poder esconder onde fica a costura de acabamento. Então, aqui a parte de trás eu vou começar prendendo aqui o meu viés, ó, onde vai ficar mais oculta. E a partir de onde eu vou prender, eu vou pegar os clipezinhos de papel, que eu já mostrei pra vocês, ó. E vou prender o meu viés na volta toda. Igual eu falei pra vocês, eu não costumo passar a costura antes. Eu me adaptei desse jeito, achei bem mais fácil. Se eu passo a costura antes, eu juro pra vocês que dá errado. O cantinho dobro para poder virar o meu viés, prendo a pecinha aqui no meio e vou indo até eu dar a volta na peça inteira. Eu vou terminar de montar a minha aqui, ó, prender o viés nela toda e já volto. Estamos quase terminando, a nossa capa já está tipo assim 90% pronta, sabe, gente? Aí o que eu queria reforçar de novo com vocês, tá? Se inscrevam no canal. Se inscrevam, ative a sinetinha para sempre que tiver novos vídeos, vocês receberem a notificação e fica por dentro das novidades, ó. Já tá na minha fila para gravar o porta absorvente, que já me pediram a videoaula, eu vou estar gravando logo logo. Junto com essa capa de caderneta de vacinação, vai um envelope para certidão de nascimento, que eu também vou estar gravando a videoaula, tá? Então fique por dentro, se inscreva aí no canal, deixe seu like e ative as notificações, porque assim que entrar aula nova,
vocês já ficam sabendo, tá? Vou terminar aqui, já volto para mostrar para vocês como ficou. Tá aqui, ó. Já prendi o viés todinho com clips, ó. Na volta toda. Aí o que é? Esse clipe, ele ajuda a dar firmeza, da segurança. E de acordo com que você vai passando a costura, você vai soltando. Eu vou terminar de passar a costura aqui e já volto para vocês verem o resultado da nossa capa prontinha. E o fechamento depois aqui também, ó, com o botãozinho tic-tac, tá? Vou terminar de passar aqui e vocês já vão ver o nosso resultado. Prontinho, gente. Está pronta a nossa capa de caderneta de vacinação, olha. Já coloquei a etiqueta. Na hora de colocar o viés, né, eu esqueci de falar antes, é onde você vai, a hora que você vai colocar a sua etiqueta, você vai colocar a sua marca, tá, gente? Tá aqui. Vou bater agora. Só bater o botãozinho tic-tac e tá pronta a nossa capa de caderneta, tá? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixe seu like. Em breve, novos vídeos. O próximo vai ser capa para certidão de nascimento, que vai acompanhar essa caderneta de vacinação. Um beijo a todos, espero que tenham gostado e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Beijo, meninas!